Conexão CNN. Conexão CNN de hoje encontra Yuri Pita e também a Thaís Arbex. Bom dia, Thaís. Bem-vinda de volta. Bom dia, Nonato. Obrigada. De volta. Tudo bem, Yuri? Bom dia para você. Bom dia, Nonato, Thaís, Larissa. Bom dia aos nossos ouvintes e seja muito bem-vinda, Thaís. Sempre um prazer trabalhar contigo. Thaís. Obrigada, Yuri. Bom dia. Thaís, queria começar aqui contigo para falar um pouco a respeito dessa eleição dos Estados Unidos, que é o principal tema do noticiário. Hoje também assim será nos próximos dias, a gente imagina. Como é que o governo está se preparando, como é que o governo brasileiro está imaginando o resultado dessa eleição? Porque o presidente Bolsonaro já disse que espera até o fim uma vitória de Donald Trump, mas pode dar Joe Biden, até porque a eleição é muito acirrada, Thaís. E num cenário com Joe Biden, como é que se comportaria o governo brasileiro, hein? Pois é, Nonato, ontem conversando com alguns auxiliares do presidente, essa declaração do presidente ela foi muito bem pensada, em relação à vitória de Trump. O que ele quis fazer? Ele quis mostrar uma lealdade, uma fidelidade a Trump, ainda mais porque vieram notícias de que eles estariam tentando contato com a campanha de Biden. O que o presidente quis sinalizar, segundo esses auxiliares? Quis mostrar que ele não joga dos dois lados, que ele é, sim, fiel ao Trump, mas, apesar disso, a orientação interna é para que o presidente espere o resultado oficial e, caso venha uma vitória de Biden, que imediatamente ele faça uma sinalização, que ele faça uma ligação para manter uma relação com os Estados Unidos, porque o governo brasileiro sabe que essa relação com o governo americano é fundamental aqui. Pois é, Yuri, é isso, acho que é fundamental, e por outro lado, o que a gente pode ter também num cenário com o Joe Biden, não sei se você vai até pensar por esse ângulo também, acho que foi ontem que você chamou a atenção, ou foi o Leandro, não lembro, que o Joe Biden, no primeiro debate, naquele que foi quase um embate, não apenas um debate, ele dizia que a gente tem que olhar para a Amazônia, tomar cuidado com a Amazônia. Será que o vice-presidente não pode ser o principal interlocutor no caso de uma vitória do Joe Biden, ou Yuri? Olha, Nonato, não sei se seria o interlocutor, embora Milton Mourão esteja já fazendo esse papel em relação à comunidade internacional. Essa semana tem aquela missão que ele vai levar embaixadores de alguns países europeus para a Amazônia. Poderia ser uma das alternativas nesse sentido. Agora, a grande questão, o Leandro Rezende trouxe ontem, né, essa lembrança de que logo no primeiro debate Joe Biden falou da questão da Amazônia, foi até de uma forma mais rápida do que a gente imaginava que essa questão eventualmente entraria no debate. O grande ponto é que Joe Biden tem uma trajetória política que é muito ligada, não só a questão ambiental se tornou muito importante, um ponto de clivagem, de divisão entre republicanos e democratas, os democratas com um olhar mais atento para economia verde, para questões de sustentabilidade, mas me chama a atenção também que Joe Biden tem uma trajetória muito ligada a direitos civis e humanos e pode, é óbvio que isso vai pesar, caso ele seja o eleito, na forma como ele olha para o atual governo brasileiro. Então, a boa vontade que o governo brasileiro espera dos Estados Unidos sob o comando de Trump tem feito todos esses gestos ao longo desses 2 anos de mandato coincidente entre Bolsonaro e Trump. Espera que isso continue numa reeleição de Trump, não será a mesma com Joe Biden. E essa é que é o ponto. Claro que há pragmatismo dos dois países, ninguém rasga dinheiro, mas essa boa vontade, essa boa relação acaba mudando sem dúvida alguma. Até porque o Biden já é um político aí de larga escala e é o que você disse, tem o pragmatismo também nessas relações entre países. Um outro ponto também, né, Thaís, eu estava ouvindo até de um especialista, um analista de cenário internacional, e ele dizia a respeito do olhar americano para cá, né, que talvez, quando se fala de América Latina, talvez esteja mais voltado para o México, quando você tem um comércio, uma relação um tanto quanto mais próxima também, Venezuela e Cuba por motivos ideológicos, e claro, o Brasil respeitado pelo tamanho que tem o país, né, por ser esse player gigantesco aqui na América do Sul, mas talvez não tenha essa relevância toda assim para as relações americanas, né, Thaís?
Pois é, a gente tem muito mais, principalmente no governo Bolsonaro, uma relação de quase subserviência, né, Nonato, aos Estados Unidos. E é interessante notar que durante toda a madrugada, nessa apuração muito acirrada, de certa forma já esperada, nesse início de manhã, a chamada ala mais ideológica, os aliados mais ideológicos do presidente Jair Bolsonaro, estão indo mais às redes agora falar das eleições, né? Embora nenhum representante oficial do governo, ministro, me refiro, tenha ido se manifestar, principalmente após esse discurso do presidente Donald Trump, mas alguns aliados já falam que a disputa lá entre a direita e a esquerda tem reflexos aqui e que esperem que os Estados Unidos continuem no caminho certo, ou seja, com Donald Trump. Então, esses aliados já estão mais empolgados, principalmente porque está muito acirrado. Então, uma vitória, uma reeleição de Trump não é descartada e óbvio que o governo brasileiro, esses aliados, esperam isso e vão comemorar isso com certeza, Nonato. Agora, Yuri, para a gente fechar, que seria interessante a gente observar o comportamento numa mudança de comando de algumas figuras do governo atual brasileiro, seria, né? Porque tem muita gente ali muito ideológica e pouco pragmática também, né? Ah, sim, tem um componente ideológico seria uma forte. guinada espetacular. Pois é, mas acho que a gente sabe que a ideologia né, todos os argumentos ideológicos colocados em defesa do governo Bolsonaro são muito fortes e muito importantes e eles fazem eco, sem dúvida alguma, são fundamentais para toda a estratégia de manutenção de apoio do governo Bolsonaro na sociedade brasileira, muito calcada nesses valores conservadores, questões de costumes e também as questões ideológicas do ponto de vista político, e por isso é importante manter essa onda viva na geopolítica mundial e daí tanta torcida do governo Bolsonaro por uma reeleição de Donald Trump. E só para trazer um dado curioso, Nonato, para os nossos ouvintes, ontem dando uma estudada a mais aí ao longo dos últimos dias, caso Donald Trump não se reeleja, ele vai ser apenas o 11º presidente americano seria um terço aí dos presidentes americanos que tentaram a reeleição não conseguiram. A maioria, mais de 2/3, consegue se reeleger. É mais ou menos essa a conta que a gente está presenciando aí nessa apuração das eleições americanas aí desta semana. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, viu, Thaís? Até amanhã. Até amanhã, Nonato. Valeu, Yuri. Obrigado, Nonato. Um abraço a todos. Bom dia.